Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos em paz e tranquilos. Trago hoje um tema, como o Genir falou ali, um tanto curioso. A vitória dos fracassos. Mas aonde podemos encontrar essa vitória nos nossos fracassos? E o que são, como definir os nossos fracassos? É tudo aquilo que for o contrário do que almejamos, do que queremos, não é mesmo? O oposto do sucesso. E como vamos ter a motivação de sair dessa situação do fracasso? Tendo em vista que muitas vezes somos um pouco imediatistas, queremos no nosso tempo, aqui e agora, e as coisas não acontecem assim, a gente sabe. A vitória dos fracassos, então. Na visão espírita, a vitória dos fracassos reside na capacidade de aprender lições e evoluir através das dificuldades, transformando-as em degraus para o aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, ainda, através do erro, dos fracassos, que a gente consegue dar esse up, esse sopro, essa esperança, em relação que, através da dificuldade, ainda, através do sofrimento que sofremos, Jesus nos diz, não é mesmo, que haverá prantos e ranger de dentes. Então, não viemos aqui, nessa existência, como um paraíso, não. Fracassos são vistos como oportunidades para o autoconhecimento e o desenvolvimento da resiliência, com os indivíduos podendo recomeçar, renovar, servir com otimismo, compreendendo que a verdadeira glória se encontra na evolução contínua. Não há ausência de tropeços. Não somente quando tropeçamos, erramos, caímos. Não. Ela tem que ser contínua. Essa renovação cada dia. Cada dia é um novo dia. Não é mesmo? Muitas vezes dormimos mal, preocupados com alguns problemas e acordamos muitas vezes com as soluções. Mas em relação à resiliência, o que podemos entender na visão espírita a resiliência? Se a gente for fazer uma pesquisa, há vários conceitos em relação à resiliência. É a capacidade, não é mesmo, de aceitar, de se adaptar, de suportar os sofrimentos e, através da fé em Deus, superá-los e trazer aquilo como um exemplo. Outro subtítulo: o significado do fracasso para o espírito. Primeiro ponto: a oportunidade de aprendizagem. Quando eu digo espírito, é nós. Na realidade seria a alma. E a alma é o espírito. Desencarnamos, vai para o plano espiritual, é o espírito. Então, o primeiro significado, a oportunidade de aprendizagem. Sempre vamos refletir sobre os nossos erros de uma forma racional para tentar aprender, para que não erramos novamente. O fracasso não é uma derrota final, muito embora muitos de nós pensamos, Nossa, eu não consegui meu objetivo, é o fim. Não existe fim. Não é mesmo? Derrota final. Mas uma lição para o acerto futuro, ajudando o espírito a se conhecer melhor e errar menos. Quando erramos, aprendemos, erramos novamente, estamos no processo de aprendizagem ainda.
Vai ter um momento que a lição vai ficar decorada, não é mesmo? Em relação a determinadas situações. Mas cada um em seu tempo. Não podemos querer, de uma hora para outra, sendo um fracasso, sendo um erro, aparar rapidamente as nossas arestas e melhorar de uma hora para outra. Não, tudo tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Outro ponto, desenvolvimento da resiliência. Tal como as aves constroem ninhos frágeis, mas sobrevivem em tempestades, os indivíduos, nós, né, a grande família humana, aprendem a enfrentar as adversidades e a se refazer, fortalecendo-se com a experiência. Então, toda a experiência feliz, a experiência infeliz, não desejada, é, sim, um aprendizado e uma experiência. Outro ponto, a evolução moral e intelectual. A doutrina espírita ensina que cada indivíduo está em um corpo físico com a missão de progredir, e os sofrimentos e os desafios são ferramentas para essa evolução. Então, a todo momento, aqui é dito em relação aos sofrimentos, ao fracasso, às perdas. O apóstolo Paulo, ele nos traz que o que nos iguala como seres humanos são as dores e os sofrimentos. E eles não escolhem a cor da pele, a classe social, se o indivíduo está incapacitado ou não. Quando ocorre, é por um motivo. Ou estamos em expiação, trazendo da outra existência, e esse espírito, quando encarna em nós, se tornando alma, ele pede lá no mundo espiritual, suplicando para encarnar novamente, para reparar aquele erro. Muitas vezes somos pessoas que não fizemos o mal, que achamos que não fizemos o mal, mas aqui, nesse plano, nessa existência. Então, o que nos iguala são as dores e os sofrimentos, como o apóstolo Paulo diz. E tudo isso nos leva à evolução, no caminho da evolução. Outro ponto, reconhecimento da dependência divina. Nós, não é mesmo? Percebemos a necessidade de Deus e do auxílio superior, entendendo que suas grandezas vêm da participação da força divina, não de suas próprias qualidades. Pois bem, mas o indivíduo que é materialista no extremo, aquele indivíduo com um superego, não é mesmo? E orgulhoso, será que ele vai pensar que foi a força divina que ajudou ele? Não. Não é mesmo? Ele não vai entender dessa forma. Ele vai bater no peito e vai dizer que eu, com a minha força, com o meu esforço, eu consegui os meus objetivos. E quando observamos que tudo, Chico Xavier dizia que mesmo as folhas secas das árvores têm um motivo para cair. E quando percebemos que há, naquele momento difícil, a força divina, quando sentimos isso, nos traz uma paz e, no mesmo tempo, uma força muito grande no nosso íntimo. Então, pelo mérito, há muitos que entendem que essa força divina ocorreu e muitos não. Como transformar, subtítulo, como transformar o fracasso em vitória? Veja bem. Primeiro ponto. Muito simples, porém muito difícil no mesmo tempo. Não desistir. Como é difícil
aqui nesse mundo, muitas vezes, o indivíduo levanta com dores, já é incapaz, não consegue, é debilitado, tem restrições. Como não desistir? Não é mesmo? A gente até compreende, às vezes, a revolta de certas pessoas que muitas vezes culpam até Deus, porque elas não sabem o que elas fizeram e as dores e o sofrimento é tão intenso que elas acabam se confundindo, colocando a culpa no nosso Criador. Mas temos sim que nunca desistir. Esse é o único caminho. É preciso ter fé e lutar pelo bem-estar, pois quem tropeça está de pé. É uma lógica. Não são os caídos que tropeçam, não, são aqueles que estão caminhando, que estão buscando. Outro ponto, aceitar os ensinamentos. Muitas vezes alguém vai falar alguma coisa, mas Edson, é assim, assim. Primeira coisa é um corte, né? Eu não entendo assim. Não, temos que ceder os nossos ouvidos e refletir. Muitas vezes uma palavra modifica todo o nosso contexto, tira-nos de dores, de doenças, de sofrimentos, porque começamos a focar de uma forma mais positiva nessas condições de sofrimento. Então, aceitar sim os ensinamentos. Deus e a natureza oferecem lições através do fracasso e é fundamental aceitar e aprender com eles, né, com as lições, para progredir. Então, sim, não é mesmo? Temos que baixar um pouquinho a nossa cabeça e aceitar muitas vezes palavras que o nosso orgulho não quer. Essa é uma realidade. Outro ponto, recomeçar com otimismo. E quando disse, lá embaixo, não é mesmo? Não há mais como descer. Aonde vamos tirar esse otimismo? De que forma, de que maneira vamos encontrar esse otimismo? Em vez de esmorecer, ficar acabrunhado, não é mesmo? Deve-se buscar força para sorrir e recomeçar, renovando-se a cada dia. Outro ponto, aprofundar o autoconhecimento. Mas o que seria esse autoconhecimento? Conhecer-se, né? Conhece-te a ti mesmo. Olhar criticamente para si mesmo já é difícil, não é mesmo? Para certas pessoas é difícil. Às vezes a gente só mostra de nós aquilo que queremos, não aquilo que é real mesmo. Então, olhar criticamente para si mesmo e compreender a própria contribuição para os eventos negativos. Para os eventos negativos. Permite, né, a pessoa extrair conclusões precisas e evitar para evitar a repetir os mesmos erros. Aonde que a gente contribui para esses eventos negativos? Fechar os olhos e olhar para dentro. Será que é eu que estou motivando determinada situação? Será que isso está na minha ideia somente e não na dos outros? Então vamos observar se estamos construindo para esses eventos negativos. E quando estamos lá, não é mesmo? Na derrota. A busca da motivação é a nossa saída. Não há outra saída sem ser a motivação. Segundo o Espiritismo, a motivação é alimentada pela fé, pela esperança e pelo amor ao próximo. Quando movimentamos um gesto simples, ajudando as pessoas,
a gente vai perceber que somos um indivíduo. Às vezes, andamos como se fossem invisíveis. E dado momento a gente auxilia alguém na rua, uma pessoa a atravessar a rua, orientar alguém para não ir para aquele local. E essa pessoa agradece. E a gente percebe que não é mais invisível. Que os problemas, os sofrimentos nos deixam como se fossem invisíveis. Parece que afastam as pessoas. E a forma de pensar também sabota essa situação em nós. Mas quando movimentamos para a caridade, a mais singela que for, começamos a entender que somos um indivíduo. E Deus, o nosso Criador, nos criou dessa forma, cada um com uma forma, como se fosse um indivíduo único. E assim temos que pensar. Encontrando o propósito em servir e melhorar a vida dos outros seres. A persistência em meio às dificuldades, guiadas por um ideal nobre e pela consciência do propósito de cada um, fortalece e motiva, conduzindo ao progresso e à felicidade relativa. Já digo aqui. Então, qualquer gesto que fizermos, uma palavra dita para alguém, e percebemos que aquilo fez bem a ela, já é um progresso. Já vamos conseguir sair daquele local que achamos que é o fim, mas que não é. Nada é para sempre. Tudo é transitório. Outro subtítulo: Evolução e aprendizado como fonte de motivação. Primeiro ponto: a vida como oportunidade. Muitas vezes, muitos de nós não dá valor para a vida. Muitos vivem a vida como se não houvesse amanhã, não é mesmo? A gente percebe muitas vezes isso nos acontecimentos de sexta para sábado, de sábado para domingo. E a gente percebe que aquilo não há uma fatalidade. Muitas vezes é por negligência, por imprudência, por imperícia. E a gente deixa a vida passar. Sabemos, dentro da doutrina espírita, no reencarnacionismo, que desencarnamos e se nós rodamos na prova da existência atual, nós vamos voltar aqui de novo, novamente, para que possamos acertar aquilo que deixamos pendente em relação ao nosso espírito. A encarnação é vista como uma etapa essencial no progresso evolutivo do indivíduo e dos espíritos. Chega ao nosso fim, nossos despojos físicos ficam por ali, a gente parte para a pátria espiritual, logo lá a gente se alinha de novo, não é mesmo? E pede novamente ou suplica novamente para que retornar, para que nosso espírito cada vez fique mais com luz e evoluído. Progresso evolutivo do espírito, né? Oferecendo a oportunidade de aprender, de crescer e de aprimorar-se moral e espiritualmente. Outro ponto: o propósito individual. Cada vida possui um propósito único, como falei. Somos únicos. Cada um de nós tem um propósito. Viemos trazendo do passado para cá. E um valor imenso. E a motivação reside em compreender e realizar esse propósito para o próprio progresso e o bem de todos. Se tivermos todos nós essa consciência dos nossos propósitos, a nossa sociedade vai se tornar uma sociedade livre no sentido do bem, da paz.
Outro subtítulo: os alicerces da motivação espírita. Primeiro ponto: fé e esperança. A fé em um poder maior e a esperança em dias melhores fornecem a força necessária para enfrentar os desafios da vida e encontrar motivos para seguir em frente. Muitas vezes desanimamos e achamos que não vamos sair daquela areia movediça, daquela situação, mas é nesses desafios que Deus confia em nós, confia em nossa força, e como disse, nada é por acaso e tudo é transitório. Quando a gente percebe, a gente está saindo de uma situação que achava que ia ser para o resto da vida, não é mesmo? E com isso aprendemos em seguir em frente com esperança e fé. Outro ponto: o amor e a caridade. O amor ao próximo e a prática da caridade são centrais, impulsionando ações desinteressadas e contínuas em prol do bem-estar alheio, o que confere um sentido profundo à existência. Como disse antes, se movimentarmos em sentido da caridade, do amor ao próximo, entendendo que somos uma grande família humana, as coisas vão melhorar. Claro que temos as nossas diferenças, isso somos indivíduos, não é? Mas tentar entender que todos nós erramos, uns mais, uns menos, outros aprendemos, outros não, e assim é a nossa vida aqui, temporária aqui nesse plano. Outro subtítulo: a persistência e o livre-arbítrio. Deus nos criou simples e ignorantes no saber e nos ofereceu o livre-arbítrio. Nascemos aqui, fizemos o que bem entendemos. O bem ou o mal, não importa. Ele nos deixou lá no planeta, faça o que tu quiser. Mas a gente não pode esquecer que vamos colher tudo aquilo de bom e tudo aquilo que não tão bom fizermos aqui nesse plano. Primeiro ponto: a perseverança diante das provas. Aquele entusiasmo, não é mesmo? Aquela busca que temos que encontrar, não desanimar, porque tudo é transitório. Hoje pode ser uma prova, amanhã a gente pode ser que entenda, reflita de uma forma diferente, aquilo deixa de ser uma prova, não é mesmo? A motivação espírita envolve a persistência em alcançar objetivos, mesmo diante dos obstáculos, enxergando cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Novamente, o tema nos traz as dificuldades e os obstáculos. Não podemos entender nós como seres humanos não tendo as dificuldades. A gente conhece pessoas que não têm dificuldade nenhuma. Ela tem condição financeira, ela tem a condição de saúde, como se ela não tivesse problemas. Mas não é bem assim. A gente percebe, a gente sabe que não é dessa forma. Outro ponto: uso consciente do livre-arbítrio. Bom, se as nossas ações, a gente faz o que quer, não, como disse, não pensando, não se importando com o amanhã, nosso livre-arbítrio, mas conscientemente, o uso do livre-arbítrio. O indivíduo, através de suas escolhas conscientes e do livre-arbítrio, direciona suas energias para o que é bom e é belo. Quando estamos em harmonia, nós sim começamos a perceber
o que é necessário, o que é fundamental. Onde está o bem? Conseguimos ver o colorido das coisas. Isso que é o importante para nós. Através das energias, não é mesmo? Buscando virtudes como a bondade, paciência e compaixão. Outro subtítulo: a busca pela felicidade verdadeira. Sabemos, né, que a felicidade aqui no plano da Terra, a nossa felicidade é relativa. As bem-aventuranças de Jesus, lá no Sermão da Montanha, descreve um caminho para a felicidade, que envolve humildade, compaixão, sede de justiça, mansidão, busca pela paz, pureza de coração e disposição para sofrer por uma causa justa. Aí eu deixo na ideia de vocês, o que seria essa causa justa? Jesus nos ensina que a felicidade aqui na Terra é encontrada em um coração nobre, não é mesmo? Um coração nobre, puro de espírito, manso, misericordioso, que busca a justiça, que é pacificador, que tem um coração puro. Da mesma forma que diz. Esta felicidade é um estado de espírito, não somos a felicidade. Estamos em um estado de espírito. A felicidade, que não depende das circunstâncias materiais, mas sim de uma alegria que vem de Deus, encontrada na fé, no amor ao próximo e na gratidão pela dádiva diária, e que culmina numa grande recompensa dos céus. Em busca, então, pela felicidade verdadeira, como disse antes. A felicidade no caminho. Primeiro ponto. A motivação espiritual leva à descoberta de que a verdadeira felicidade é encontrada na jornada de aprendizado e na ação presente, e não apenas na projeção de um futuro distante. O momento de procurarmos essa verdadeira felicidade, aqui, limitada na Terra, é agora. Se não fizermos isso, o amanhã vai ser a mesma coisa. Vamos estar da mesma forma nesse pensamento. E o último ponto, mas não menos importante, o impacto do bem. Ao viver e agir de forma a deixar pegadas luminosas e um legado de bondade e paz, o indivíduo motiva-se pela certeza de estar contribuindo para um mundo melhor. E com essa frase eu encerro o que eu quis trazer hoje aqui e deixo mais uma pergunta a todos nós, mais para mim. Será que estamos colaborando para um mundo melhor? E vamos para a prece, então. Elevamos o nosso pensamento em gratidão por mais esse dia, que possamos, unidos com o pensamento elevado, emanar energias para aqueles irmãozinhos mais necessitados nas ruas, nos hospitais, nos lares, que eles sintam o nosso carinho, que eles sintam o conforto e que eles tenham a condição de refletir em relação a tudo que se passa. Emanamos também boas energias
aos nossos familiares, nossos lares, que onde lá eles estejam, eles sintam essa energia de paz e de luz. Agradecemos ao patrono da casa, Francisco Valdomiro Lorenz, por esse envolvimento e por essa bendita casa de oração. Ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou esse legado do Evangelho, esse tema, esse compromisso orientador a todos nós, e ao nosso bondoso Pai, nosso Criador, por mais esse milagre da vida, por mais um dia. Que assim seja. Graças a Deus.